Oi, gente, retornei. Não vou falar do transtorno de alimentação, vou falar do TEA. Você sabe o que é TEA? E hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Lembra que eu falei ontem a cor azul clara no mês de abril para conscientização do autismo? TEA, transtorno do espectro autista. Transtorno não é doença, gente, é uma condição que a pessoa tem. Isso é muito importante a gente entender. Estamos falando de vários transtornos tratando da saúde mental, mas para identificar que não é caracterizado como caracterizado não, identificado como doença. É uma condição da pessoa. O que caracteriza o autismo? Exatamente, o primeiro que é o transtorno do desenvolvimento neurobiológico, biológico no sentido de uma alteração química no cérebro, ok? E a dificuldade de identificar muitas vezes, porque também não se leva em conta agora que a gente está ouvindo mais falar e tudo, e até as pessoas dizem, mas tem mais autista agora? Não, como todos os transtornos sempre existiram, só que agora é mais possível identificar e falarmos a respeito, as informações chegarem com mais facilidade até nós. Agora, veja, o que é importante saber? Que, embora se pense ainda em doença ou síndrome, que não é, também se pensa que é quase como se fosse assim, mas o que está acontecendo que está nascendo mais autistas, né? Veja, na verdade, existe sim um número muito significativo. São 70%, se não me engano, eu perdi esse dado aqui e peço desculpa para vocês, mas eu vou falar de outra forma. De cada 160 pessoas, uma é identificada com a condição autista, que é mais comum do que pessoas que têm diabetes, que têm AIDS, e a soma dessas doenças, elas são menores do que as pessoas que apresentam o autismo. Outra coisa importante, a maioria dos transtornos, a população mais acometida, em termos de gênero, são as mulheres, é a mulher. No autismo, é o homem. É mais comum, portanto, nos meninos. E veja vocês, que interessante, né? A característica é uma alteração, como eu falei para vocês, neurobiológica, e a condição genética. Então, na história, que eu digo sempre a vocês que é importantíssimo pesquisar, na história da família vai se buscar lá nos passados, nos antepassados, né? E é possível muitas vezes se encontrar. Eu vou falar agora de alcoolismo, mas não é para vocês relacionarem, é no sentido de que pode ser uma das características do alcoolista a quietude, né? Não estou falando numa crise e tal, mas estou falando que isso é uma característica comum, e quem tem ou conhece pessoas alcoolistas está entendendo bem o que eu estou falando.
E isso que eu estou dizendo porque, por exemplo, o alcoolismo sempre foi falado, conhecido no mundo, né? Então eu estou querendo dizer para você resgatar na família pessoas que pudessem ter esse diagnóstico. Outro é a síndrome de Tourette, que é aquela síndrome de uma alteração no sistema nervoso, onde a pessoa apresenta tics, tanto de piscar os olhos, por exemplo. E veja vocês, na minha infância, nós tínhamos uma vizinha que tinha essa síndrome com o piscar dos olhos. E nunca ninguém sabia desse nome. Muitos de vocês conhecem pessoas assim, não sabem também até agora. O nome dela, eu vou pedir licença para dizer, mas só para vocês entenderem, Benites. E aí todas as crianças que estavam apresentando esse momento, porque tem um momento no desenvolvimento que todo mundo, ou quase todo mundo, tem alguns tiques e tal. E o piscar de olhos é uma coisa comum. E aí a gente dizia, ai, tá parecendo a Benites. E eu estou falando isso agora para poder já falar com vocês sobre preconceito, né? Porque nós temos preconceitos com tudo o que não é típico. Tanto que o autismo, por exemplo, ele está sendo dito agora como uma neurodiversidade, que é diferente dos neurotípicos, que são a norma, que são a maior, o que é típico, o que é comum, tá? E entendendo dessa forma, a gente vai conseguindo perceber melhor o transtorno e ter menos preconceito sobre a existência humana, que está povoada de diversidade. E quanto mais a gente entender a importância de inclusão, e inclusão, inclusive, não significa ter dó e vamos trazer as pessoas, por exemplo, como muita gente pensa em relação às crianças com neurodiversidades na sala de aula comum, né? E que a gente teve um ministro que já foi, graças a Deus, demorou, que disse, inclusive, que atrapalha, né? Que crianças que têm neurodiversidades atrapalham. Ao invés de dizer, não, nós vamos investir nas escolas, nós vamos investir no número de alunos na sala de aula, nos professores, nos assistentes, né, na formação, no entendimento do humano. Não, né? Atrapalham e nós vamos o quê? Excluir de novo, tá, né? E aí a gente volta então a dizer, por que a gente tem ouvido falar mais agora? Porque antes era tudo escondido, as pessoas ficavam fechadas nos quartos, debaixo das camas, eu estou exagerando, claro, mas só para dizer que nada disso vinha a público, e as pessoas então eram impedidas de socializar, de viver, né, de descobrir as potencialidades que elas têm. E isso é algo que a gente tem que pensar muito. Por isso, os dias de conscientização. Outra coisa que eu quero falar então, o autismo ele pode ter 3 tipos: o autismo leve, o autismo de alta performance, né, alta performance, me foge outro termo agora, e o autismo clássico. Asperger não é síndrome mais. Ela foi considerada até há pouco tempo síndrome. Hoje já está claro, é autismo, só que é do tipo leve, porque o que caracteriza? Não há atraso na fala, ok? O autismo de alta performance tem o atraso na fala e a dificuldade de interação social, que é a condição principal, a condição sine qua non, que a gente diz, né? Decisiva para entrarmos no diagnóstico do autismo. A dificuldade de interação social.
Por isso que é importante, quanto mais cedo observarmos os bebês, mais cedo poderemos ter os diagnósticos e, portanto, os tratamentos que vai facilitar a qualidade de vida da pessoa. Então, uma das características do autista é a dificuldade de olhar, né, nos olhos, de interagir com os olhos. Normalmente há um escape nessa maneira de relacionar-se. Outra característica é a hipersensibilidade aos sons, à pele, ao toque, né? Por isso que fala, nossa, a pessoa não pode tocar na pessoa. E isso eu falo com propriedade, porque você já sabe, eu já trouxe aqui sobre a fibromialgia, que eu estou cada vez entendendo mais como a pessoa tem um conjunto de vários transtornos, entendeu? E esse da hipersensibilidade ao som e à pele, ao toque, eu falo de carteirinha, doutora no assunto, porque é delicadíssimo. Dependendo de um certo momento, para mim, o ambiente que eu tô, o som ou o barulho de uma música, de vozes, né, incomoda. Isso no autista é delicadíssimo, porque existe esse excesso de sensibilidade. E como que a gente identifica aí? Como é que a gente sabe disso? Porque nós temos que saber que do 0 ao 5º mês o bebê está em desenvolvimento no útero e está ali sendo presenteado com todas as potencialidades, as questões neurológicas. Do 5º ao 9º mês é uma lapidação daquilo que está ou em falta ou em excesso, né? O organismo vai se encarregando disso, a natureza. Eu vou falar o organismo rapidamente aqui, mas tudo que está envolvido no nascimento de uma pessoa. E aí a criança que nasce com essa condição autista tem alguns excessos, e é por isso que a gente precisa, e vocês vão entender mais quando vocês conhecerem as pessoas ou se lembrarem das pessoas que vocês conhecem. O tempo está acabando, eu não quero me alongar, porque depois eu não consigo nem publicar, estou até receosa aqui. Eu vou parar agora e vocês só me acompanhem no outro para eu falar sobre filmes e séries para vocês entenderem mais e sensibilizarem com o assunto. Beijo!